Graça, paz e vida nova. Sou eu, teu irmão em Cristo, Wellington de Souza, aqui no projeto Bom Jesus, tá certo? Queria falar com vocês sobre um assunto acerca de relação com as crises. Cada um de nós tem uma forma diferente de agir em certas circunstâncias. Às vezes vivemos a mesma situação e agimos de forma diferente. Mas deixa eu pegar dois exemplos aqui muito simples dentro da Bíblia para poder falar a respeito disso. Um é Davi. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Havia um exército, de Israel, cercando um vale onde tinha um gigante chamado Golias e desafiava todo o exército. O exército estava com medo quando chegou o garoto Davi e perguntou: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus vivo, né? Ou seja, pessoas diferentes na mesma situação, mas com visão diferente. Outra que eu gosto também de usar muito é o que aconteceu comigo. Quando eu era um pouco mais jovem, morava lá no Parque São José, estavam construindo um calçamento lá. E tinha um garoto sentado no meio-fio, tinha cortado o cabelo, estava bem curtinho. E os meninos gostam de brincar de tirar o selo, né? Daquela tapinha na nuca de brincadeira. E estava o garoto sentado lá quando chegou um colega e deu um tapinha na nuca dele. Ele já se virou irado, com os punhos cerrados, pronto para a briga. Quando ele virou, nessa fração de segundo, ele reconheceu que quem tinha feito a brincadeira era um colega e ele se desarmou e abriu os braços. Ou seja, certa ocasião eu ouvi que as coisas que estão à nossa volta podem sim nos afetar. Mas o que vamos fazer como reação a isso que nos afetou de alguma forma, somos nós que decidimos. Há de ser feito um trabalho para chegarmos a esse equilíbrio. No entanto, temos que começar a exercitar, a decidir o que fazer com o mundo que nos cerca. E para encerrar esse ponto, eu queria dizer o seguinte: as coisas que nos cercam não podem influenciar em quem nós somos em Deus e em quem Deus é em nós. O segundo ponto que eu quero falar, já encerro por aqui, é acerca de estar pronto para falar das nossas dificuldades, dos problemas que temos com alguém, né? Como esse vídeo vai ser para as crianças, para os jovens, para as famílias, eu quero tratar de jovens e crianças, né? Muitas crianças e muitos jovens partilham conosco, os professores, os monitores de sala de aula, alguns, digamos, segredos ou coisas que estão em seu coração que eles não têm coragem de partilhar com outras pessoas. E cabe a nós, pais, gerar em nossos filhos uma confiança tal que nós temos que ser os primeiros a ser comunicados acerca dos problemas que os nossos filhos têm. A pergunta é: as nossas atitudes, o que nós fazemos, a forma com que tratamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos amigos, a forma com que nós vivemos nesse mundo, gera nos nossos filhos confiança o suficiente para que ele esteja sempre disposto a partilhar conosco alguma dificuldade que ele tem? Será que somos de fato pais e amigos de nossos filhos? Será que somos pais e conselheiros de nossos filhos? Será que somos pais e apoiadores de nossos filhos? Ou somos só aqueles pais que geramos, mas não nos preocupamos com os problemas de nossos filhos? Muitas vezes um filho tem problema, principalmente se for criança, e a gente diz assim: é coisa de criança. Pois é, nós temos que tratar coisas de criança como coisa de criança sim, mas com responsabilidade. Deixa eu encerrar com uma experiência também. Num determinado projeto, que não é esse, estava numa reunião de pais e eu trabalhava nesse projeto, estava nessa reunião e eu peguei esse microfone e saí no meio dos pais perguntando aos pais: qual é o nome da tua professora ou do teu professor lá no projeto? Ou melhor, do teu filho? Diz para mim, papai ou mamãe, com o microfone na mão, falando com os pais. Eu disse: diz o que ele aprendeu ontem aqui, qual foi a aula que eles tiveram ontem aqui. E nenhum dos pais para quem eu perguntei soube responder. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos assim: nós mandamos os nossos filhos para o projeto como se fosse um lugar onde outras pessoas vão cuidar deles por nós, pais, né? E nós não podemos terceirizar a responsabilidade de educar os nossos filhos.
A educação tem que partir de nós pais, de nós cuidadores, de nós que temos essas crianças como as que amamos, né? E para encerrar aqui tem uma escritura que diz em Provérbios, talvez não consiga lembrar, mas na hora da edição a gente coloca aí, que diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar e mesmo quando ela crescer, não se desviará dele, né? Ou seja, não é apontar o caminho para a criança, não é dizer, olha, o caminho é aquele ou é aquele, é ir com a criança. Ensine a criança no caminho, é estar com ela, é participar com ela, é chorar com ela, é brincar com ela, é fazer o dever de casa com ela, é se preocupar com o que foi que ela aprendeu lá no projeto, é estar junto, é de fato demonstrar preocupação, para, demonstrando preocupação, gerar na criança a seguinte ideia: eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, eu tenho com quem contar, para que ele não vá buscar amigos lá fora, tá bem? Graça, paz e vida nova. A gente se vê por aí. Abraço! Olá, Dai, tudo bem? Tudo bem. Dai, a respeito dos cuidados com as nossas crianças e adolescentes, existe alguma coisa que precisamos limitar a respeito da exposição de algumas notícias? Sim. Todos nós sabemos que nós estamos numa pandemia e a todo momento nós nos deparamos com notícias em jornais, revistas, televisão, internet, e essas notícias muitas vezes para nós adultos já são bem impactantes. Então nós como pais, né, devemos ter um cuidado de como passar essas informações para uma criança. Então a gente precisa medir, né, tentar dialogar, tentar ter uma forma diferenciada de passar essas informações de cuidados, né, de como está afetando o mundo em geral. Então precisa ter uma forma diferenciada de passar essas informações para a criança. E lembrando que a gente não pode, em hipótese alguma, mentir, né, trazer uma informação não real, digamos assim, para uma criança, tentar falar sempre algo verdadeiro para ela, mas num linguajar que ela possa entender e que não possa assustar ela de uma forma extraordinária. E nesse período, Dai, existe alguma orientação que você quer trazer pra gente a respeito do tempo, sobre o pai ouvir o filho ouvir o pai? Exatamente como eu estava falando, como a gente se encontra nesse momento de isolamento social, acredito que os pais devem ainda mais ter esse diálogo, essa conversa com os seus filhos. Pergunte para ele qual notícia ele escutou hoje, você tem alguma dúvida, vamos tentar sentar e conversar sobre esse tema. Enfim, você precisa conhecer o seu filho nesse momento que a gente se encontra, né, para saber quais informações que ele está recebendo, e aí você vai fazendo essa mediação, essa conversa, esse diálogo, para tentar os dois, né, juntos, os três, pai, mãe e filho, não sei, tentarem entrar num acordo, né, e passar realmente as melhores informações que a criança possa absorver e entender. Dai, muito obrigado, Dai. Obrigada a vocês. E aí, Bernie, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu queria que você compartilhasse com a gente algo muito importante. Queria que você nos respondesse, na verdade, como criar uma sensação de segurança para as crianças e adolescentes nesse período de pandemia? Cara, é o seguinte, é um pouco difícil falar sobre isso porque nós estamos cercados de informações negativas a respeito de contaminados, de mortos, constado aí pelos dados aí do IBGE, né, em relação a isso. A criança está muito ociosa nesse momento, né, está sem atividade muitas das vezes, porque a gente deixa elas mais soltas em casa. O que é que eu indico? Primeiro, você tem que prover um conforto físico para ela. Como é que é esse conforto físico? Você compra alguns calçados, algumas roupas para tornar, para ela sentir que está segura, que ela está sendo amparada nesse momento. É um meio que podemos propor para os nossos filhos, né? É esse que é exatamente o conforto físico, né? É um brinquedo, dar alguma coisa para tentar tirar a atenção dela, para ela se sentir melhor, né? E o segundo é uma rotina para ela, tanto na semana quanto no final de semana. O que eu indico é que a cada dia
na semana você induz o seu filho a estudar uma matéria que o professor da escola tem se empenhado, né, a passar para ele, seja a tarefa de português, de matemática, enfim. O que é que se deve fazer? Pegar aquele período que ele estaria na escola e preencher esse tempo, né, que ele estaria estudando com as atividades, com essas atividades. É difícil? Vai render 4 horas? Não vai render 4 horas porque o professor que estuda pedagogia, que é formado, ele vai saber manusear esse tempo, ele vai conseguir atrair a atenção do aluno durante 4 horas. Você faça o seu máximo e o possível para você, para não se estressar, né? Os pais não se estressarem, nem os seus filhos, ok? Um tempo separado para eles, para poder estudar e aprender. E nos finais de semana você pode pôr uma rotina mais criativa para eles, uma rotina que envolva mais brincadeiras, uma rotina que vá tirar a atenção deles. O que eu indico é você brincar junto, nem que seja aquelas brincadeiras do jogo de 7 erros que tem na internet, você pode imprimir, você pode brincar com ele ali. Outras brincadeiras manuais, né? Sabe, tem um pouco de brincadeiras, digamos que videogames, coisas mais virtuais, porque elas exploram mais violência, né? E a criança ela gosta de ser impactada, né? De qualquer maneira, e essa maneira negativa não seria bom. E também assistir filmes, desenhar junto, fazer tudo junto com a criança ou com o adolescente. Com certeza isso vai tirar a atenção dele dessas coisas negativas e ele vai se sentir mais protegido porque o pai e a mãe vai estar mais junto dele ali. E como podemos modelar em nós habilidades de enfrentamento a tais situações em casa? A família ela é um forte pilar para a criança e para o adolescente. O pai e a mãe é um forte pilar para eles. Para poder modelar essa habilidade é necessário treinar a inteligência emocional. A inteligência emocional ela é muito fundamental para o pai e para a mãe. E o que eu indico é que leiam sobre o assunto, estudem sobre o assunto, maneiras para poder, que é a habilidade de enfrentamento, né? Que é exatamente como se modelar para que aquelas coisas negativas que há dentro de casa você possa resolver da melhor forma possível. O que é que acontece? Nesses momentos a criança e o adolescente fica mais agressivo, fica com mais medo porque está exposto a essas coisas e isso tudo vai mudando um pouco até a personalidade da criança nesses momentos. E você pode até desconhecer um pouco por conta dessas coisas negativas que estão acontecendo. E o que eu indico é isso, é você se modelar. A cada situação negativa que você vê da criança ou do adolescente, você pare, você pense, entenda o lado dela e vocês entrem em um diálogo. O que estamos necessitando nesse momento é um diálogo e compreensão, né? E eu acredito que isso vai nos fortificar, né? Nesses momentos de pandemia. E também estar mais juntos, fazer tudo junto, brincar junto, assistir filmes juntos, tudo junto, o máximo que você puder, ok? Valeu, Ed, muito obrigado. De nada. Olá, Bel, tudo bem? Oi, tudo bem? Sobre inspirar uma resposta positiva para as nossas crianças e adolescentes. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, apesar do tempo difícil que nós temos passado, é possível aproveitá-lo da melhor forma possível. Isso nós podemos fazer através de reuniões com a nossa família. As crianças podem ler a Bíblia e orar, ler outros livros, realizar atividades físicas e também dividir as atividades domésticas, assim ajudando aos pais. E nesse tempo livre você pode pegar e fazer novas metas, novos planos para o futuro, para o período pós-pandemia. E assim, quando essa crise passar, será mais fácil de ver e de realizar todos os seus sonhos. Muito obrigado, Bel.